Vamos definir, porque eu já escutei várias pessoas falando sobre racismo estrutural. O que esses movimentos dizem que é um racismo estrutural? É alguma coisa que já está arraigada e todo mundo tem um pouco de racismo? É isso? O que é? Bom, primeiro, uma coisa que é importantíssima e que a gente está perdendo isso de vista, e se a gente perder isso de vista de vez, aí não tem mais volta. Primeiro, é uma teoria. Certo? As pessoas já tratam isso como se fosse a realidade, mas não como uma verdade. Pronto. Então você escuta as pessoas falando isso, artistas, pessoal da televisão. Outro dia eu vi o cara do programa de futebol lá, que passa no meio-dia lá, falando na Globo. Não, porque você sabe, né? O racismo no Brasil é estrutural e tal. Então, assim, as pessoas já estão tratando isso como uma realidade. Aliás, o pessoal do chat está falando sobre esse assunto, não? Que a gente vamos puxar daqui a pouco algumas coisas também. A gente não esqueceu de vocês, não. Pode mandar superchat e tal. É que a gente está no papo aqui. Vamos primeiro, né, colocar os parâmetros aqui, aí depois a gente abre o pessoal. Mas eu já escutei também de futebol, de Fátima Bernardes, de qualquer programa, isso aí, existe um racismo estrutural como sendo uma verdade. Não... Se isso chegar na minha mãe, por exemplo, no cidadão comum do comum, aí já era. Aí não tem mais volta, né? Então, por enquanto, ainda não é isso. Então, ainda está naquela fase do artista, porque eu acho que é assim, começa na academia, aí desce para a cultura, certo? E aí, porque é uma teoria, nasceu dentro da academia, nasceu dentro da universidade. É uma teoria, certo? É uma hipótese. Então o sujeito olha, o sociólogo lá, o cientista social, sei lá o quê, ele olha para a realidade, vê como que a coisa tá, como a sociedade se configura e tal, e ele dá um nome para isso. Então eu não sei se o Silvio Almeida foi quem cunhou esse termo aqui no Brasil, mas ele é hoje o pai da criança, né? Tem um livro chamado Racismo Estrutural e tal. Então, é uma teoria, né? É um modo de olhar, de ler a realidade, mas não é a realidade em si mesma. E essa teoria diz o quê? Essa teoria diz o seguinte, que o Brasil está estruturado, as estruturas do país, e ele fala sobretudo de 4 estruturas, que é a estrutura social, que é a estrutura econômica, que é a estrutura política e a estrutura jurídica. Então ele fala, essas 4 estruturas estão... o racismo é tão arraigado nessas estruturas que o racismo se tornou o modo normal como a gente se relaciona. Então, eu aqui sentado com você, eu sou o negro, você é o branco. Então você olha para mim já assim. Então o racismo é uma espécie de óculos com a sociedade se enxerga. É como se tivesse um filtro num óculos. Exatamente. E eu não consigo ver sem esse filtro. É isso aí. Você é só um negro para mim, não é um professor, não é um convidado. É como se isso estivesse à frente de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, você é um negro. Então ele vai dizer o seguinte, que dentro, por exemplo, das estruturas, na estrutura jurídica... Eu queria entender o que é isso. Quando ele diz isso, quer dizer, vamos colocar para o nosso exemplo, quer dizer que o que significa isso na nossa relação agora? Como o racismo estrutural na visão dele? Eu acho que em termos práticos é difícil da gente dizer, é isso, tá vendo o racismo estrutural aqui? Por exemplo, se você me tratasse mal... É só quando... então, é isso que eu ia te falar, é só quando tem um problema. Tá. Porque aí você... tá vendo? Não disse? Entendi. Então, entendeu? É por isso que é muito fácil de assimilar. Tá. Porque por isso que as pessoas saem... entender numa relação comum. É só quando aparece um problema e a explicação para esse problema... vou dar... Aí tem um exemplo mais amplo. Né? Então, quer dizer... no Brasil, a população negra é a mais pobre. Fato. Certo? Então, quer dizer... Por questões históricas, certo? Então, quer dizer... Vem o processo de escravidão, e aí os negros são os negros, né? Então, quer dizer, a escravidão acaba... Quando a escravidão acabou... Era em torno de 5% só da população negra escrava no Brasil, da população brasileira. Já era pouca gente. Então, não tinha pouca gente. Era quase 1 milhão, né? Mas era 5% da população. Então, depois houve esse processo que a gente falou, da marginalização, da eugenia e coisa e tal. Então, o negro foi ficando cada vez mais marginalizado. Então, quer dizer, hoje...
a situação, quando a gente tira uma foto da configuração socioeconômica no Brasil, a gente vê, sim, o branco é o rico e o negro é o pobre. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Né? Então, a população mais pobre do Brasil ainda é majoritariamente negra. Isso. Né? Quando a gente olha a população carcerária... E aí, veja, aqui é preciso fazer uma distinção, porque é óbvio que lá, por uma demanda também do movimento negro, e aí eu acho que foi uma coisa ruim, mas foi uma conquista. Para o movimento negro, isso foi uma conquista. Para mim, foi um revés. Mas que foi essa coisa de juntar pretos e pardos como negros. Ah, tá. Que é meio que trazer aquela one drop rule dos americanos. Então, quer dizer, uma gota de sangue. Se você tem uma gota de sangue negro, você é negro. E não o contrário, né? Por que se eu tenho uma gota de sangue branco, eu não sou branco? Né? Então, enfim. Por uma questão ideológica, eles conseguiram transformar o mestiço em negro. E aí, meu amigo, para ter uma representação maior. E aí você consegue criar toda uma demanda socioeconômica em torno dessa configuração, digamos assim, postiça que se criou. Entendi. Então, eu até fiz uma paleta de cores, assim, né? Então, quer dizer, se você pega negro na universidade, então você só pega os 2 últimos tons de negro, de preto, para mostrar, tá vendo como não tem? Porque você vê poucos pretos daquele. Aí, negros na cadeia. Aí você pega o cara, desde o cara escuro até o cara quase branco, para falar que ele é negro. Entendi. Para você tem uma abrangência maior e para outro o pente é mais fino. Exatamente. Você manipula isso. Então, eu acho que isso é ruim, porque isso mostra você acaba racializando uma situação que é muito mais social. Então, no Brasil, se a gente pegar pretos e pardos, como tem no IBGE e tal, como é uma demanda do movimento negro e tal, você tem a maioria da população negra ainda é a população mais pobre. Então, então é isso. Por que a população negra é a mais pobre? Por causa do racismo estrutural. Por quê? Porque, economicamente, porque a economia, a estrutura econômica do país... ela é racista. Não dá as mesmas chances para o branco. Não dá as mesmas chances para o negro e para o branco. Então a pessoa olha alguém falando isso e fala assim, puxa, não é que faz sentido? É verdade, porque eu olho para a favela, tem mais negro e tal, aí eu olho lá, vou no Morumbi, tem mais branco, né, tal, então a pessoa faz, pronto, é isso. O racismo no Brasil é estrutural.